Olá, a paz do Senhor. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Este programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino do Campo das Assembleias de Deus em São José dos Pinhais, esse campo que é presidido pelo pastor Ival Teodoro da Silva, nosso muito digno presidente. Nós queremos agradecer a você que nos dá a permissão de entrar no seu lar e sempre desejamos que esse programa seja de bênção e edificação para você e para a sua família. No programa passado nós estudamos a lição de número 12 e nós fizemos a tratativa da bondade de Deus em nos atender. Hoje nós vamos estudar a 13ª lição, que é a última lição desse trimestre, com as tratativas relacionadas ao Sermão do Monte. Nós queremos com muita alegria hoje apresentar aqui nessa sala para comentar a lição bíblica. Nós temos a presença do pastor Fábio Tenório. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Valcir. Paz do Senhor, demais pastores. Temos também a presença do nosso querido presbítero irmão Davi Brizotti. A paz do Senhor, irmão Davi. Pastor Valcir e tudo mais. E também hoje, abrindo esse programa, nós temos a honra de receber aqui nessa sala para comentar a presença do pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastor Rômulo. A paz do Senhor, pastor Evalcir, aos demais pastores e os queridos irmãos que estão sintonizados conosco. Muito bem. A mesa de comentário está formada e nós louvamos a Jesus por isso, né? E nós queremos, como eu já disse, nós vamos estudar a lição de número 13, a verdadeira identidade do cristão. E para isso eu quero convidar neste momento o pastor Fábio Tenório para fazer a leitura do texto áureo. Amém. Texto áureo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. A verdade prática. Presbítero Davi, pode ler para nós? Verdade prática. No reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Muito bem. Nós temos os objetivos da lição. E eu gostaria de pedir ao pastor Rômulo para que fizesse a leitura. Em primeiro lugar, explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Segundo lugar, conscientizar sobre em quem estamos alicerçados. E em terceiro, compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 27. Vamos à leitura. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem, após a leitura, como nós dissemos, nós estamos estudando a 13ª lição, que é a última lição desse trimestre, aonde o Senhor Jesus, ele ensina sobre o Sermão do Monte. E vale a pena lembrar e relembrar a você que nos assiste que o Sermão do Monte é um código de ética para os súditos do reino, para todo cristão, né?
Mas o mais importante, eu estava lendo, o mais importante não é o brilhantismo do Sermão do Monte, não é a gente ler e ficar encantado. O mais importante é nós lermos e aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí sim, nós seremos autênticos e verdadeiros súditos do reino. A tratativa de hoje sobre a identidade do cristão, ela vai buscar uma ideia de sal, de luz, que nós tratamos, inclusive, na lição de número 2, né? O discípulo como sal da terra, como luz do mundo. E hoje ela vai trazer essa questão da identidade. Quando nós falamos de identidade, já nos remetemos ao registro geral, né? Ao RG, né? Então, todo cidadão aqui nesse globo terrestre tem um RG, um registro geral, assim como eu tenho e você tem. O cidadão dos céus, ele tem uma identidade. E hoje, com a graça de Deus, nós queremos, junto com os comentaristas que estão aqui nessa sala, no estúdio da TV Mão Amiga, tratarmos e queremos fazer com que você entenda melhor sobre essa identidade, porque nós vemos tantas crises hoje, né? Tantas crises de identidade em nosso meio, mas hoje a gente vai desmistificar um pouco esse assunto. E para isso, nós vamos começar a nossa lição hoje pensando no primeiro ponto, que é a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Nessa lição nós vamos fazer duas tratativas. Primeiro, a condenação dos falsos seguidores, e depois nós vamos tratar sobre a fundamentação, né? Os dois fundamentos, né? A areia, a rocha. Nós vamos pensar nesses assuntos. Mas começamos então com a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Né? Pastor Rômulo, apenas expressar palavras em nome de Jesus não basta, né? É muito fácil daí, né? Desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo, né? A gente vê tantos aí, né? A gente usa um termo galácticos até, né? Agora a pergunta é, como aplicar isso no nosso dia a dia? A vida cristã, ela não é apenas um conjunto de princípios éticos e morais, apesar da importância dos mesmos. Também não é somente um pensamento religioso ou uma doutrinação, uma catequização. A vida cristã, ela envolve princípios e valores da palavra de Deus, inclusive o Sermão da Montanha, as Beatitudes, trabalham com esses princípios e valores do reino. Mas temos que lembrar que tem a ver com a prática da vida. Que aquilo que nós cremos, compreendemos e entendemos só faz sentido quando nós vivemos. Então, o próprio apóstolo Paulo nos convida a uma fé prática, desenvolvida no chão da vida, nas nossas relações interpessoais, com prioridades, valores, relacionamentos com a vida. É uma fé prática, que na carta de Tiago traz a ideia da fé aliado a obras, isto é, um jeito de viver. É uma expansão da mentalidade e uma mudança de ótica, de visão. Nós chamamos isso na Bíblia de metanoia. E a ideia desse termo grego é uma forma de viver a partir de um outro modelo, de um outro padrão. O que nós devemos lembrar, e é muito importante, pastor Valcir e querido amigo que está aqui sintonizado conosco, é que em Adão nós temos um modelo de vida. E o modelo de vida em Adão é um modelo de vida que diz sim para si e não para Deus. Jesus é o último Adão. E é aquele que diz não para si e sim para Deus. Seja feito a sua vontade. Então é mais que um conceito. Apenas falar no nome do Senhor não significa de fato amá-lo, servi-lo ou viver para ele. Fé na Bíblia tem a ver com crer e praticar, guardar a palavra, viver a palavra. Se você puder dar uma rápida olhada aqui na lição, há um comentário interessante que diz assim: por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. E essa ideia no grego é um jeito de viver aplicado na vida. É as características que me definem. E continua ainda o apóstolo João falando de amar não só em palavras. Está na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 18. A verdade é que se dizemos que amamos a Deus, a quem não vemos, mas não amamos o próximo, estamos mentindo, porque não estamos praticando a palavra. A grande questão é, só palavras, só conceitos, não funciona. Devemos viver a palavra de Deus. E quando nós praticamos a palavra na vida, então o reino de Deus se torna presente, porque ele é paz, justiça e alegria no Espírito. Muito bem. Viver, né? Aplicar, isso é muito interessante.
Pensando nisso, muitos pensam, pastor Fábio, que realizar grandes milagres, grandes ministérios em nome de Cristo, ele está desenvolvendo a vontade de Deus. Eu te pergunto, qual o cuidado que devemos ter em relação a essa questão para não vivermos enganados ou para um cristão não viver enganado? Pastor, é interessante a gente pensar que quando a gente fala em reino de Deus, em palavra do Senhor, e esse chamado que nós temos de levar, a gente tem que pensar que Jesus é o centro, né? O Jesus é o centro do Evangelho, ele é tudo. Então a gente já tem como entender, e a gente vê hoje muito no nosso meio, na igreja onde nós estamos, e isso é louvável a Deus, milagres, curas, isso é maravilhoso. Mas nós não podemos deixar que a atenção saia do Senhor e se direcione só no ato de sermos curados, milagres, né? A própria pergunta, qual é o cuidado que devemos ter em relação a esse viver, para a gente não viver enganado? Eu me lembro de uma certa ilustração que uma mulher, ela estava diante de uma situação, né? E ela era muito usada pelo Senhor. E a gente pensa assim, quando a gente fala hoje em pregador, a gente pensa, o que ele vai me oferecer? O que vai ter nesse culto, né? Como é que vai ser esse culto? Esse culto vai ser um culto de milagres. E assim, a gente se esquece do real motivo de nós estarmos indo lá, que é adorar a Deus, estar direcionando ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Pode haver milagres? Sim, pode ter milagres. Pode haver curas? Com certeza. O próprio Senhor Jesus falou que esses sinais seguiriam os que crerem. Nós cremos nisso. Mas nós não podemos deixar que esse movimento, né, tire realmente a atenção, o cuidado de nós estarmos ali focados em servir a Deus e que o Senhor apareça e não nós. O objetivo do Evangelho, de nós levarmos, e de nós temos no nosso meio vários pregadores, homens de Deus usados com poder e com graça, e o Senhor usa, ele diz que os sinais seguiriam os que creem. É que o nome dele seja exaltado, que ele seja glorificado, né? E a glória é dele. Mas a gente vê que com isso muitos estão tomando o lugar que é do Senhor. Ou uma aparente glória, né? E a gente sabe, e a gente já estudou, que um dos atributos de Deus, né, que ele não negocia, ele não reparte com ninguém, é a sua glória. A glória específica dele. Nós somos súditos desse reino. Mas com isso a gente não pode deixar de observar que mesmo assim o Senhor usa de misericórdia, né? Ele permite, né? A gente vê que vai chegar um dia, né, que o Senhor, vão chegar muitos diante do Senhor, Senhor, mas no seu nome eu curei, eu profetizei, eu fiz milagres. Sim, ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? A gente entende que esse chamado de Deus, para nós, e cada um de nós temos um chamado, né, nesse reino, para executar esta obra do Senhor, mas é como Paulo disse, importa que ele cresça e eu diminua. A glória é dele, o louvor é para ele, né? Então a gente vê que a gente não pode deixar que o nosso foco saia, porque senão entra em nós aquela vaidade, né? Se achar. E quando o homem ele pede de Deus essa dependência, ele começa a achar que pode, que é o começo da nossa ruína, né? É aquela queda que a gente sabe que é terrível, a gente já tem exemplos disso, mas o Senhor não quer isso para nós, né, pastor? Verdade, e é interessante pensar o João 3,30, né? Evangelho de João, capítulo 3,30, quando João Batista é questionado, né? E ele vai dizer, importa que Cristo cresça e que eu diminua, né? Então a ideia é essa. E é tão importante, pastor Valcir, se os pastores me permitem aqui, o pastor colocou algo essencial aqui. Milagre é um meio para o fim, que é Cristo, quando o pastor disse que Cristo é o centro, né? Por isso que no Evangelho de João, milagre é chamado de sinal, né? Porque ele aponta para Cristo, ele evidencia Jesus como Messias, o Cristo. Então, quando a gente diz que Jesus é o centro da Escritura, ele é a própria chave hermenêutica, ele é o Senhor, toda a Bíblia aponta para ele, a gente não está querendo apenas dizer isso no sentido da interpretação, mas da aplicação. Se não for para a glória dele, não faz sentido. Jesus está no trono, né? Por isso que esse contexto de milagres, tão bem colocado pelo pastor aqui e pelo autor da lição, Jesus nos convida para fazer o contrário. Em vez de focar no milagre, focar em servir, né? Então, aquele que serve, dando comida, alimento, roupa para o necessitado, visitando quem está necessitado, esse é o conhecido. Ele dirá, esse eu conheço. Mas quem só pensa em milagres, ele dirá, eu não conheço. Porque milagre não produz fé.
É verdade. A fé vem pelo ouvir a palavra. Por isso que o povo que andou no deserto viu um monte de milagre e não creu. O povo ao redor de Jesus viu um monte de milagre e depois se crucifica. Né? É a palavra. Esse ensino, esse vídeo, esse propósito. Aqui eu quero parabenizar o Senhor e toda a área de ensino da nossa querida igreja aqui em São José dos Pinhais. É essencial que o povo pegue a revista, escreva, anote, se alimente, né? Envolva seus filhos e sua família, faça um culto doméstico com a palavra de Deus, porque ela é a base, ela é a estrutura, e quando vir a tempestade, ele só vai permanecer de pé se estiver sobre a palavra. Então o milagre ele é só o meio, mas o que mais importa é a nossa relação com Jesus, e se nossas vidas são para a glória de Deus, né? Graças a Deus por isso, né? Muito bem. Pensando no terceiro ponto desse subponto, né, da nossa lição, que é fazendo a vontade do Pai, e aí tem aquela ideia de um verdadeiro discípulo de Cristo, ele vive em total obediência a Deus, né? Glória a Deus. Fazendo a sua vontade. Eu pergunto ao presbítero irmão Davi, como não se confundir, pensar que estou fazendo a vontade de Deus e, na verdade, de repente eu estou fora do propósito divino? Como não se confundir? Vou voltar um pouquinho para a pergunta do pastor, ao pastor Fábio. Eu gosto muito dessa colocação do pastor Romulo. Milagre não é substância de fé, né? Você colocou muito bem. Mas voltando aqui. Vontade de Deus. Nós crentes temos que entender que há uma diferença entre vontade, que é a vontade diretiva de Deus, e ação permissiva de Deus. Nós temos que entender isso. Muito crente confunde, e por isso que o caminho que escolhe é o errado, muitas das vezes. A vontade de Deus, a de vontade diretiva, ela parte de Deus que é o agente ativo. Vontade é querer, o anseio, o desejo. E Deus, quando parte dele, ele é a ação determinante, vem dele e não de nós. Quando é permissão de Deus, é isso que nós temos que entender. Deus, ele passa a ser o agente passivo. Aquele é como se fosse um telespectador de ações. Ele fica observando, olhando, e as ações que nós tomamos. Aí as ações muitas vezes erradas, e quase todas erradas, e tem as suas consequências drásticas. Deus, ele não faz parte disso. E nós temos que entender que quando tomamos as nossas decisões, foi muito bem colocado na aula passada, né? O fim dela pode ser um fim de morte. Segundo, nós temos que entender o propósito da vontade. Se esse propósito está alinhado com o propósito de Deus. Nós temos que entender isso. O próprio Cristo disse, vocês saberão que quando fazem a vontade de Deus, o propósito, quando ouvirem o meu Pai. Quando estiverem obedecendo a palavra do meu Pai. Outra forma também de nós fazermos a vontade de Deus é fugir da aparência do mal. Paulo, ele exorta a igreja em Tessalônica, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 22. E também o maior exemplo de vontade, estar dentro do propósito, é o próprio Cristo, né? A oração sacerdotal. Em Mateus 6,10 ele fala, Senhor, que seja feito a sua vontade. Então ele é o exemplo. Em terceiro é que sabemos se estamos na vontade, né? Entender a vontade, é refletir sobre as nossas reais motivações. Até o pastor Fábio falou sobre isso, né? Aonde nós queremos chegar? Qual é o produto final disso? Será que é glorificar a Deus? Será que estamos glorificando Deus em nossas ações? Paulo, ele fala em 1 Coríntios 10:31, dizendo, portanto, se comam ou bebam ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, uma coisa nós temos que ter certeza quando nós estamos na vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus, para nós sabermos se estamos dentro da vontade de Deus, a vontade de Deus ela nos traz paz. Ela traz calmaria, traz refrigério, acalma a nossa alma. Segundo, o sentimento de satisfação, de um dever cumprido, sem reserva, sem dúvida alguma. E para concluir, irmãos, o Espírito Santo ele testifica uma segurança, uma convicção que estamos fazendo a coisa certa. Muito bem. Nesse primeiro bloco, então, nós estudamos sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Você pôde observar, diante dos comentários feitos aqui, que a nossa
não é só uma fé de palavras, é uma fé de prática diária de vivência, né? Aprendemos também que o milagre ele é um meio para se chegar até Cristo e não o fim, né? E isso é interessante. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com o segundo bloco dessa lição. A nossa clínica odontológica Sorridelli tem o prazer de cuidar da saúde bucal dos nossos pacientes, sempre com muito amor, carinho e dedicação, levando em conta a individualidade de cada um. E essa é a razão de nos despertarmos a cada manhã para mais um dia de trabalho, sempre com o compromisso de servir o próximo, devolvendo motivos para um sorriso feliz. Prepare-se. Você vai viver os dias mais lindos e inesquecíveis de sua vida. Prepare-se para conhecer os lugares, andar nas ruas, sentir o aroma, o clima, sentir o seu coração bater mais forte, pois você vai caminhar no mesmo local em que o nosso Senhor andou. Vem aí. Caravana Egito e Israel, sob a liderança do pastor Ival Teodoro. Você vai se emocionar junto com a gente, visitando esses lugares históricos. Museu do Cairo, um dos mais importantes do Egito. As famosas pirâmides, a Esfinge e muito mais. Vamos subir ao Monte Sinai, onde Moisés falou com Deus face a face. E ainda, Mar Vermelho, Mar Morto, Jericó, Tiberíades, Cesareia Marítima e Belém. E o seu coração vai bater mais forte quando estivermos entrando em Jerusalém. Visitaremos o Monte das Oliveiras, com vista panorâmica da Cidade Santa. Entre outros lugares maravilhosos que, com certeza, jamais sairão de sua mente. Caravana Egito e Israel. A viagem dos seus sonhos já foi marcada. Maio de 2023. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Pastor Bruno Aristich, 41999769617. Adriane Navarro, 11-97797-6149. Realização Montanatur. Muito bem, retornamos então a esse segundo bloco e nós queremos que você compartilhe, esperamos que você esteja gostando e compartilhe com o máximo de amigos possíveis, de pessoas, esta programação. Nós estamos estudando os valores do Reino de Deus, que é o tema geral da nossa lição e hoje a verdadeira identidade do cristão. Nesse segundo bloco de perguntas, nós vamos fazer a tratativa sobre em quem estamos alicerçados. Eu quero só recapitular com você que no primeiro bloco nós falamos sobre os falsos, né? A condenação dos falsos seguidores de Cristo. Agora nós vamos trabalhar nesse segundo bloco em quem estamos alicerçados, aonde estamos alicerçados. Para isso eu começo com o pastor Fábio Tenório. Mateus capítulo 7 e o versículo 24, ele vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Em quem estamos alicerçados? Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, pastor Fábio, é preciso ouvir a sua palavra. E a pergunta é, qual a diferença entre ouvir e escutar? Pastor, é interessante essa pergunta porque me chamou a atenção na questão da palavra ouvir e escutar. E eu fui atrás do sentido desses dois verbos para a gente poder entender. Porque se a gente não prestar atenção, a gente confunde ouvir com escutar, mas há uma diferença gritante entre eles. Ouvir é um verbo transitivo direto, mas ele diz, perceber som, palavra, sentido da audição. Né? E um exemplo, ouvir os rogos do povo. Agora a questão de escutar, que é a parte crucial dessa questão. Escutar também é um verbo transitivo direto,
Mas olha só a definição, e isso que me chamou a atenção. Estar consciente do que está ouvindo, né? Ficar atento para ouvir, dar atenção, escutar com paciência, né? Então, a diferença entre ouvir e escutar, a gente confunde muito. Mas aquele que ele escuta, né? Eu tenho um exemplo que eu achei fantástico. Teve esses dias, pregando na nossa congregação, que o pastor, acho que ele era da Inglaterra. Não era da Inglaterra. Eu me fugi o nome dele. Estava um dia bem frio. E ele falou que ele foi num culto e tinha um pastor que estava pregando, acho que era ele que estava pregando, né? E tinha uma criança que ficou o culto inteiro assim, com o dedo no ouvido. E ele ficou incomodado com aquilo. Aí ele pregou, tranquilo. Só que quando terminou a pregação, ele foi naquele menino para saber por que ele estava com a mão no ouvido. Você acha que a minha pregação incomodou ele, ou está incomodando alguma situação? Ele falou assim, não. Aí ele trouxe uma explicação. É que minha mãe disse que quando a gente ouve a palavra de Deus, ou a gente escuta a palavra de Deus, a gente tem que tampar para ela não passar direto. Então aquilo ali ele estava querendo dizer o seguinte, ouvindo a palavra, é igual o Davi disse, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então aquele que ouve, até deixei aqui, ó, quem só ouve, não guarda. Mas aquele que escuta, ele dá atenção. Então nós temos que ter isso na nossa mente. A gente ouve de tudo. Mas realmente, o que é que nós estamos guardando? Né? A palavra de Deus, ela tem uma base para nós, ela nos dá base para tantas questões. Só que a gente ouve demais, mas guardar é muito pouca coisa que nós estamos guardando. Né? Eu trouxe a questão de Davi aqui, porque Davi, no Salmo 119, versículo 11, quando ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, com certeza ele ouviu, ou ele leu também. E dentro do nosso meio, dentro do contexto que nós estamos vivendo, né, a Bíblia vai nos dizer que se a gente quer ter uma vida bem-sucedida, se a gente quer ter uma vida próspera, e quando eu falo vida próspera, não é isenta de dificuldades, de problemas, não. Mas uma vida cheia do cuidado de Deus, a gente precisa guardar a palavra. E a gente escutar ela e dar crédito nela. A gente ouve tantas coisas, mas o que realmente nós temos dado crédito? O que realmente nós temos vivido ou observado? E nós temos que ter essa consciência, né, de que esta palavra, escutar, é muito importante. Ouvir, a gente ouve de tudo. Agora, realmente escutar é o que nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Escutar a palavra do Senhor, guardar o nosso coração. E eu acho que essa diferença é algo que até para mim foi marcante, porque parece que é algo simples, mas há uma diferença aí, e se a gente observar, nós vamos ter uma direção bem certa para a nossa conduta. Diante de situações, diante do Senhor, diante da igreja, né? Que a gente... podemos ouvir sim, mas vamos guardar e escutar com prazer a palavra do Senhor, né? Guardar e escutar, ou melhor, escutar e guardar. E guardar, né? Escutar e guardar, muito bem. O segundo ponto da nossa lição, eu dirijo agora ao presbítero Davi, vai falar sobre a importância do bom alicerce. E Jesus ele vai falar ali do prudente, né? Do capítulo 7, versículo 24 a 27, ele fala do homem prudente que edificou sobre rocha, e o insensato sobre a areia. Eu gostaria que você falasse para nós, eu explicasse, melhor dizendo, a diferença dessas duas construções, né? Rocha e areia. Dois materiais distintos. Interessante que o primeiro homem da parábola, ele é chamado de prudente. Ele é cauteloso. A pessoa que é cautelosa, prudente, ela evita o mal, ela evita o perigo. Ela se antevê de qualquer situação, né? E ele constrói a sua casa sobre uma rocha. Interessante que a palavra rocha aqui é como se fosse uma rocha inabalável. Uma rocha nativa que está ali há muito tempo, muito grande, muito difícil de mover. A rocha ela é um material que suporta a pressão. Interessante que essa palavra que ele usa aqui é a mesma que a palavra rocha é a mesma que ele usa em Mateus 16, 18, quando ele está... conversando com Pedro questiona ele e tal, ele diz, olha Pedro, tu és Petros do grego pequena pedra, que é fácil de ser removida, arremessada. E sobre esta Petra, né, que é a palavra que ele usa aqui, ela é inabalável, sobre esta Petra, esta rocha que eu vou edificar a minha igreja. Então ele estava se identificando, ele é a rocha inabalável, né? Enquanto o segundo homem, né, o insensato, o imprudente, ele constrói sobre areia. O material da areia ele é granulado, né?
ele tem pouca compactação. Todos conhecem a areia, como é que ela é. Ela não são pedras muito pequenas, mas ela não possui compactação. É fácil de ser deformado quando é colocado peso sobre ela. Então, o fundamento da construção do edifício, ele fica muito suscetível às intempéries. Interessante que o meu sogro, ele é pedreiro, já aposentado, e eu trabalhei muito tempo com ele. Ele trabalhou na praia, ele mora na praia, né? Eu falo assim, sogro, como é que sobre essa questão, né? Sobre construir sobre areia, como é que o senhor faz para que a construção não venha a trincar, a rachar? Ele diz, olha, ele abre uma vala de 1 por 1, por exemplo, e dali ele sobe a coluna dali. É como se colocasse uma pedra ali, uma pedra naquela vala que sustenta, tem base, ele, né? Faz uma sapata. Exatamente, sapata, muito bem colocado, pastor, você, uma sapata. Interessante que o homem prudente, ele dá para entender que ele tem habilidade na construção. Parece que, do ponto de vista, que ele faz uma sondagem do solo, ele procura o melhor lugar, melhor terreno, ele encontra, né? Ele encontra uma pedra. Até o meu sogro, nós cavávamos, né? E com as estacas, até nós encontrarmos uma pedra, e às vezes era 3, 4, 5, 6 metros de profundidade, até achar uma pedra, algo sólido, aquilo que dá sustância, né? À construção. Enquanto que o homem sensato, ele não tem habilidade nenhuma, ele não procura entender o local, ele não estuda o local, e ele faz em qualquer lugar. Então, para encerrar, colocou que a nossa vida, ela tem que ser pautada, né, na palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva, é a palavra encarnada. Tudo que estava sendo profetizado e esperado pela comunidade judaica da época está em Jesus. Ele é o verbo vivo, né? Ele também é a pedra angular que foi rejeitado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. A pedra que foi rejeitada, essa foi colocada, posta na esquina, né? Salmo 118 também fala sobre isso. E qual foi o resultado dessas duas construções nessa parábola? A Bíblia diz que veio a forte chuva, veio correntes de rios, não veio um riacho, veio correntes de rio, e um forte vento. A que tinha sido edificada pelo prudente em cima da rocha, essa permaneceu. A família daquele homem estava segura, o ministério, vamos trazer hoje, né, vamos contemporizar, vamos trazer para hoje, o ministério dele estava seguro, a família estava segura. Enquanto a do homem insensato, não. Veio a chuva, levou a base e ela veio a ruir. Então nós temos que procurar buscar na palavra do Senhor a nossa segurança. Muito bem, é interessante porque a tempestade, se a gente olhar para a Bíblia, a tempestade foi a mesma, né? Não houve tempestade diferente. O segredo, exato, então, segundo a tua fala e segundo a Bíblia, é o fundamento, onde está fundamentado, né? Nós estamos no segundo bloco da nosso estudo, né? E a pergunta no tópico 3, pastor Rômulo, eu me dirijo a você agora, a relevância de praticar. Mateus 7:24 vai dizer claro isso aí, que escuta e pratica as palavras de Cristo são provas de um autêntico discípulo que está pronto para viver a plena obediência a Deus. Tiago 1:23, eu destaco aqui, ele vai dizer que todo aquele que olha para o espelho, ou que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que olha para o espelho e de repente sai da frente do espelho e esquece seu semblante. Isso aí é um comparativo tremendo, né? Então, ouvir essa ideia de praticar. Eu te pergunto, pastor Rômulo, como viver a prática dos ensinamentos de Cristo diante dessa lição, a verdadeira identidade? Como viver, então, essa prática do ensinamento de Cristo? Primeiro, quando eu compreendo quem é Jesus, e isso nós vamos entrar depois no próximo bloco, né? A pessoa de Jesus. Jesus não chamou apenas devotos, como normalmente na religião brasileira popular se imagina. Jesus chamou discípulos, seguidores, né? Aqueles que ouvem o ensino, praticam o ensino e são igual ao seu mestre, né? Tem uma referência. Apesar que depois nós vamos tratar isso de uma forma mais específica, é interessante relembrar, e foi muito bem colocado pelos pastores, a questão do ouvir, escutar, guardar, né?
Estar baseado na palavra, que é um solo seguro, mas ter uma atitude em relação ao ensino de Jesus. Porque, inclusive, quem está agora sintonizado conosco aqui estudando, você pode ouvir a palavra de Jesus, achar interessante, achar um bom ensino, Jesus uma pessoa importante, mas temos que tomar uma decisão, uma atitude em relação ao ensino de Jesus. Nem todos os ouvintes de Jesus, os evangelhos vão deixar isso muito claro, ouviram a mensagem e viveram. Inclusive, alguns saíram muito tristes com Jesus, como o jovem rico, por exemplo. Outros acharam o ensino pesado e ele chegou a dizer, se quiserem ir embora, aí podem ir, né? E aí Pedro declara que só ele tem as palavras de vida. A questão é, qual é a minha atitude em relação ao ensino de Jesus? A palavra de Deus, né? As verdades, os valores do reino, que é essa lição tão importante. O que eu vou fazer? Qual a decisão que eu tomo? Como vai ser o meu jeito de viver, que é esse assunto tão importante que estamos conversando hoje aqui? Então, quando pensamos na verdadeira identidade do cristão, precisamos também pensar a relação dele com a palavra. E aqui está, nesse ponto, o ouvir e praticar. Viver a partir da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de conceitos religiosos. Quando eu creio nela como uma palavra viva e que ela aponta para Cristo, que é a própria palavra revelada de Deus, ou a encarnação, nele habita a plenitude da divindade, então os ensinos de Jesus precisam nortear as minhas escolhas e o meu jeito de viver. Isto é, quando Jesus ensina, não é apenas o intérprete da lei como tantos que tinham na sua época, os rabinos. Não. Ele ensina algo para a vida. No seu ensino, a manifestação da vontade de Deus está presente. Ali está a autoridade do Pai. Por isso, ele diz não somente em relação ao ouvir e escutar ou ao solo, mas a sua atitude, que é você ouvir a palavra, escutar a palavra como fomos ensinados, mas praticar ela. Porque o homem que faz isso, que pratica a palavra, ele é um homem sábio, ele é um homem inteligente, ele é um homem prudente. Até um termo interessante aqui do grego, que é phronimos. Isso quer significar um adjetivo sábio, inteligente, prudente. Isto é, alguém que não vive daquilo que é efêmero. Alguém que tem base. E essa é a palavra de Deus. O contrário, o insensato, o imprudente, o descuidado, é aquele que ouve a palavra de Jesus e não pratica, apenas ouve. E tem muita gente que é ouvinte, como disse Tiago na sua epístola e foi citado pelo pastor. Tem muita gente enchendo os templos. Tem até a Bíblia aberta num versículo, imaginando que sua casa está protegida. Tem uma caixinha da promessa. Não basta apenas você ser um simpatizante do evangelho ou achar Jesus e seu ensino uma coisa interessante. Jesus é mais que um profeta. Ele é o próprio Deus revelado e o seu ensino é a palavra de Deus. Porque aquele que ouve e não pratica, o termo da língua original do Novo Testamento, do grego, é moros, que é também o adjetivo que fala do tolo, ímpio, inclusive do incrédulo. Porque quando eu ouço a palavra e pratico, essa é a verdadeira fé. Crer na Bíblia não é apenas acreditar, é tomar uma atitude em relação ao que eu creio. Nós precisamos tomar uma decisão. Vamos apenas ouvir a palavra, conhecer a palavra ou viver a palavra. Discípulo de Jesus é aquele que pratica a palavra de Deus. Muito interessante isso, né? E discípulo de Jesus, essa ideia de discípulo é uma cópia fiel do seu mestre, né? Isso é muito interessante. Nós estamos concluindo esse segundo bloco, né? Que tem essa tratativa em quem estamos alicerçados, né? Onde está a nossa fundamentação. E você deve observar sempre aí nessa sala, nós estamos com as lições e o nosso desejo é que você esteja com a sua em mãos aí, com a palavra aberta também, degustando e alimentando-se da palavra de Deus. Nós vamos a um breve intervalo comercial e na sequência retornaremos com o último bloco, que é Jesus, a nossa verdadeira identidade. A nossa clínica odontológica Sorridelli tem o prazer de cuidar da saúde bucal dos nossos pacientes, sempre com muito amor, carinho e dedicação, levando em conta a individualidade de cada um. E essa é a razão de nos despertarmos a cada manhã para mais um dia de trabalho, sempre com o compromisso de servir o próximo, devolvendo motivos para um sorriso feliz. Prepare-se. Prepare-se.
Você vai viver os dias mais lindos e inesquecíveis de sua vida. Prepare-se para conhecer os lugares, andar nas ruas, sentir o aroma, o clima, sentir o seu coração bater mais forte, pois você vai caminhar no mesmo local em que o nosso Senhor andou. Vem aí, Caravana Egito e Israel, sob a liderança do pastor Ival Teodoro. Você vai se emocionar junto com a gente, visitando esses lugares históricos. Museu do Cairo, um dos mais importantes do Egito. As famosas pirâmides, a Esfinge e muito mais. Vamos subir ao Monte Sinai, onde Moisés falou com Deus face a face. E ainda, Mar Vermelho, Mar Morto, Jericó, Tiberíades, Cesareia Marítima e Belém. E o seu coração vai bater mais forte quando estivermos entrando em Jerusalém. Visitaremos o Monte das Oliveiras, com vista panorâmica da Cidade Santa. Entre outros lugares maravilhosos que, com certeza, jamais sairão de sua mente. Caravana Egito e Israel. A viagem dos seus sonhos já foi marcada. Maio de 2023. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Pastor Bruno Aristich, 41999769617. Adriane Navarro, 11 977976149. Realização Montanatur. Estamos de volta estudando essa lição maravilhosa, a verdadeira identidade do cristão. E nesse terceiro bloco, nós vamos fazer a tratativa sobre Jesus, a nossa verdadeira identidade. E a primeira pergunta, eu me dirijo ao presbítero irmão Davi Brizotti, que vai nos dizer sobre Jesus, o tópico vai dizer sobre Jesus, o nosso maior pregador, né? E os evangelhos apresentam Jesus como um pregador que chama os pecadores ao arrependimento, né? Ao novo nascimento. Como evidenciar, irmão Davi, esse processo baseado nas Sagradas Escrituras? Jesus, ele não é um pregador, né? Ele não é mais um pregador. Ele é o pregador, com letra maiúscula, né? Ele é o arauto da verdade, é o enviado para a nação de Israel, o Messias, apesar de eles não aceitarem assim. Jesus, eu acho lindo Jesus porque ele tinha a capacidade de se culturar, né, se ambientar onde é que ele estava. Ele usava muito parábolas, muitas mensagens tiradas do próprio contexto da comunidade para que eles pudessem entender o que ele queria dizer. Outra capacidade que ele tinha também é extrair daquela mensagem riquezas tão profundas e reflexivas que os ouvintes deles, eles ficavam impactados, né? Eles eram movidos por aquela mensagem dele. Porque quando os fariseus, os escribas ensinavam, era como não era sem autoridade, era apenas lei. Né? Eu sempre falo que é importante, acima de conhecer a palavra de Deus, é também conhecer o Deus da palavra, né? É a parte que nós, como diz o pastor em off aqui, no relacionamento com Deus, né? Quando nós conhecemos mais da palavra e o Deus da palavra, é como se fosse assim, é como se fosse um casamento. À medida que você vai passando com o tempo, você vai conhecendo mais o seu cônjuge. Então, Jesus, ele tinha essa capacidade de extrair riquezas que faziam seus ouvintes refletir ao ponto de mudarem de rota, mudarem de opinião e começaram a segui-lo, né? Começar a ser seu discípulo. Havia um novo nascimento, ele estava saindo um novo ser, né? Um novo indivíduo. E como nós evidenciamos isso? É através das suas mensagens. Como eu já disse, elas abalavam a estrutura dos seus ouvintes, a ponto de eles mudarem de rota. E para finalizar, meus irmãos, a mensagem do Senhor Jesus, a palavra do Senhor, ela passou por o crivo do tempo, ela passou pelo crivo dos impérios, da ditadura, e ela permanece até hoje. Os impérios caíram, o tempo passa, né?
O sistema continua, mas a palavra do Senhor ela permanece fiel. Então, a mensagem do Senhor, ela continua sendo a mesma de ontem, hoje e será eternamente. Amém. A mensagem de Jesus, ela sempre foi uma mensagem verdadeira, sempre é, né, verdadeira. É interessante que quando aquela autoridade procurou ele, né, de noite, Nicodemos, e Jesus, é claro, te é necessário nascer de novo, né? A mensagem verdadeira e simples, né? Ele nos ensina muito isso, né? Obrigado, irmão Davi. Pastor Rômulo, o segundo tópico fala sobre a autoridade do ensino de Cristo. Mateus 7, 28 e 29 está a conclusão do Sermão do Monte, né? E é interessante que ali as pessoas, vai dizer assim o texto, né? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas, né? Essa é a conclusão do sermão. E eu lhe pergunto, pastor Rômulo, como eu percebo essa autoridade? Ou como eu evidencio ela? É interessante que a autoridade no Novo Testamento, ela tem a ver com o termo grego exousia. E exousia é legitimidade, né? É um poder que me torna legítimo, capaz. Por isso que o Novo Testamento trabalha com exousia e trabalha também com a palavra dunamis, que é poder em ação, né? Então, eu sou capacitado pelo próprio Espírito para representar Jesus, isso é exousia, ele me deu o poder de ser filho de Deus para adoção pela fé, mas também eu tenho o poder para praticar as obras de Jesus. Porque Jesus não é apenas alguém para ser admirado. É interessante que na religião popular, fala-se do Cristo glorificate, aquele Cristo cheio de glória, e do Cristo sofredor. E as pessoas visualizam muito o Cristo sofredor. Mas Jesus, ele é vivo, ele é real, e como Deus, eu o adoro, porque é um Deus, ele merece ser adorado, né? Mas como ser humano, e ele era 100% Deus e 100% homem, eu o copio, né? Ele é um padrão, ele é um modelo. Por isso que no batismo Deus diz: este é o meu filho amado, que me gera prazer. E na transfiguração, do lado do profeta e da lei de Elias e de Moisés, é dito assim, ó, a ele ouvi, né? Então Jesus, ele representa o Pai. O escritor aos Hebreus diz que ele é a expressão exata de Deus. Quando falamos nessa lição específica de hoje, para fechar o Sermão da Montanha, sobre a verdadeira identidade do cristão, identidade não é apenas, como o pastor Valcir falou, aquele documento lá, aquela foto que só a graça, né? É aquilo com o qual me identifico e tem a ver com as características que nos definem e também nos diferenciam. Então, quando eu me identifico com Jesus, significa que ele é o meu padrão, ele é um modelo. Ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus. Inclusive, Jesus revelou o Deus como Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando pensamos, então, que o ensino de Jesus tinha autoridade, tem a ver com duas questões principais. A primeira, colocado muito bem aqui na lição, nesse segundo ponto, é a questão da natureza do ensino de Jesus. A natureza é divina. Ela vem de Deus. Jesus falava sob a autoridade do Pai e a sua mensagem voltava-se para Deus. Estava na rota da redenção. Então a multidão ficou admirada porque ele falava diferente dos ensinadores. Não pelo conteúdo, mas pela natureza. É uma mensagem divina, a mensagem é poderosa, a palavra é viva e eficaz. Mas há uma segunda questão não colocada pelo autor e é um convite para os queridos irmãos se aprofundarem, que a autoridade também no Novo Testamento, em relação aos falsos ensinadores, ou citado aqui no versículo, os escribas, os fariseus, o problema estava na vida. Não é só a questão do falso ensino, é a falsa vida. É a vida que não está de acordo com a palavra, o que também é ratificado e salientado pelo apóstolo Paulo. Os falsos ensinadores eram aqueles que não tinham uma vida que combinava com o ensino. Jesus vai criticar os religiosos porque eles conheciam muito da lei mosaica, muito da tradição oral, da aplicação da lei. Mas ou eles não praticavam a palavra no exercício da generosidade, misericórdia, da graça, do amor, atender ao necessitado, como também eles cobravam dos outros exigências que eram impossíveis das pessoas viverem na prática da vida. E a palavra de Deus, ela gera vida, é uma vida que nos leva para a vida eterna. O Sermão da Montanha, pastores, queridos irmãos, é um convite de viver não daqui para lá, mas de lá para cá. É um modelo de Deus aqui. É a oração do Pai Nosso. Seja feita aqui tua vontade, como ela é sempre feita nos céus. Só tem um jeito
da gente praticar essa autoridade, como o irmão me perguntou. É quando Jesus se torna o meu Senhor e eu não apenas o admiro, eu o copio. E para isso eu preciso da palavra, do ensino e do Espírito dele habitando em mim. Porque o Espírito Santo nos transforma de glória em glória à imagem do único ser humano, do varão perfeito, que é Jesus. Se houver pessoas que estão nos assistindo e ainda não entregaram sua vida a Jesus, ou estão fora do caminho do Senhor, agora é um momento especial para entregar sua vida a Jesus e convidá-lo para ser o seu Senhor pessoal. Ele é Deus, Rei, Senhor e o único Salvador. Jesus é a expressão exata de Deus. E é aqui que nós podemos viver a palavra de Deus. E esse ensino que é divino, que traz autoridade, pode transformar a nossa vida. Começaremos aqui essa manifestação do reino. Mas um dia esse reino será pleno. Teremos um novo corpo, no novo céu e numa nova terra em que habita a justiça. Muito bem. Então, como eu percebo e eu evidencio, é praticando de lá para cá, né? É o modelo de Deus revelado em Jesus. Nós estamos estudando o tópico 3 da lição, né? Jesus, a nossa verdadeira identidade. Eu vou à pergunta final ao pastor Fábio, que é Jesus como a nossa identidade. E hoje a gente estudou durante o trimestre, né? Vivendo, sal, luz, né? Rocha, areia, porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo. A gente vem delineando, né? Mas a gente percebe muito em nosso meio, pastor Fábio, essas crises de identidade, né? E eu gostaria que, em rápidas palavras, você dissesse sobre esse problema do nosso meio atual, né? Como parecer com Cristo nessa atualidade nossa, quando a gente vive tantas crises? Pastor, eu até fiz uma anotação. Eu queria começar respondendo a pergunta do senhor com um versículo. Até se os irmãos puderem abrir comigo, os que nos acompanham, estão aqui, está em 1 Coríntios, né, capítulo 11, verso 1. É um texto muito conhecido, até o pastor Rômulo mencionou na resposta que ele deu, onde Paulo diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 1. Só que depois eu vou ler 3 anteriores para poder a gente entender, onde Paulo diz assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu acho que é o único que a gente tem permissão para imitar, para copiar, como foi falado. Cristo é o nosso padrão. Se a gente olhar para nós mesmos, nós vamos ter problemas de identidade, com certeza. Mas se nós olharmos para Cristo, é diferente, que a gente vai ter base para ter uma vida alicerçada, né? E sem crise de identidade, como foi mencionado. Mas no capítulo 10 anterior aqui, a partir do versículo 31, diz assim, eu queria ler porque é muito interessante. Paulo vai dizer assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A glória é dele. Tudo que fazemos tem que ser para ele. Se a gente pensar em fazer para nós ou para proveito próprio, nós começamos a ter problema. E começam essas crises de identidade, esses problemas no nosso meio. E Paulo vai além. Paulo diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalos nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. A orientação é simples e é fácil de ser seguida. Mas na maioria das vezes nós temos pessoas ou alguém que não quer seguir essa orientação. E Paulo termina assim, ó, como também eu em tudo agrado, né? Eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Eu comecei a buscar o meu benefício próprio, então estou saindo fora da direção de Deus. Não é verdade? E ele vai além. Mas o de muitos para que assim possam se salvar. Se a gente olhar para Paulo, o que ele diz? Ele diz assim, olha, gente, é fácil. Nós temos que olhar para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o padrão para a igreja. Ele é o padrão para tudo que a gente deseja no ministério e quer alcançar no ministério. Nós olhamos para Cristo, para termos esse guia para nós. Como foi mencionado aqui, Cristo é o nosso norte, não é verdade? Para nós termos esse norte, essa direção certa e alcançarmos aquilo que desejamos. Mas o que eu vejo muito hoje no nosso meio é muitas pessoas querendo buscar algo para benefício próprio. E não é uma questão de mim, é que nem diz, né? Mim, eu. É o reino, é ele. Entendeu? Não é para mim, é para ele. A glória é para ele. O que eu faço é para ele. O que eu busco, né, no reino, o que eu tento fazer de melhor é para o Senhor. Mas com isso a gente não deixa de ser alcançado. Não deixa de ser agraciado pela presença dele, pela bondade dele. Né? E eu até fiz aqui, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se a gente for voltar na palavra e ver a direção de Deus para nós, é fácil para a gente seguir.
Mas na maioria das vezes, não. A gente tenta os nossos próprios caminhos, os nossos próprios meios, né? E nisso a gente acaba se frustrando, né? Se decepcionando. Não é com uma orientação de Deus. Vamos olhar para o Senhor, vamos nos nortear no Senhor, vamos deixar que Ele também nos oriente, porque a gente quer fazer, mas a gente tem que estar o nosso ouvido sensível à voz do Espírito Santo, que está ali, olha, não vai por aqui, não faz assim, não faz desse jeito, faz por aqui. Não, se a gente der ouvido à voz do Senhor e deixar ser guiado por Ele, a gente tem um caminho de sucesso e uma vida aí o menos frustrada possível, né? Eu acho que essa questão de identidade, crise de identidade, é o que a gente mais vê nos dias atuais. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem orientação para nós através da sua palavra, pastor. Muito bem. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Esses dias um garoto, ele brincou comigo aqui na sede, falou, quando eu ficar adulto, eu vou copiar o senhor, né? Eu falei, você está no caminho certo, porque eu copio Cristo, né? Então é essa a proposta, né, pastores? Interessante, nós chegamos então ao término de mais uma lição, concluímos esse trimestre, esperamos que tenha sido de proveito para você que sempre tem nos acompanhado. Louvamos a Jesus pela sua vida e queremos deixar um convite agora para o próximo trimestre, né? Terceiro trimestre de 2022, nós temos a lição comentada pelo pastor José Gonçalves, que é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então nós deixamos esse convite e eu quero aqui uma vez mais agradecer a vida do presbítero Davi Brizotti, pastor Rômulo, pastor Fábio. Amém. Vocês aqui enriquecem o nosso programa e eu creio que os comentários feitos aqui foram de, como dizia um pastor presidente que eu tive, pastor Dilson Siqueira, foram de muita galhardia para quem está nos assistindo, né? Então, assim, nós deixamos aqui a nossa palavra de gratidão aos comentaristas, mas também a você, que permite sempre que essa programação entre ao seu lar. Nós vamos dirigir a Deus agora uma palavra de oração com o pastor Fábio Tenório. Então, pastor Fábio, por favor, faça essa oração, abençoe aqueles que estão nos assistindo, amém, a todos em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai Santo, nós, Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua presença, te pedindo a Tua bênção, a Tua graça sobre os nossos amigos, irmãos, a todos que estão nos assistindo neste momento, onde esteja chegando essa programação, que a boa mão do Senhor esteja alcançando, Senhor, dando livramento, cuidado. Se por acaso alguma vida neste momento está se decidindo pelo Senhor, te aceitando, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa estar abençoando e recebendo esta vida. Quero te agradecer por este programa, Senhor, que é uma bênção dentro dos lares, pela vida do nosso pastor presidente, o Senhor que tem nos abençoado através deste programa, pelos pastores aqui presentes, pela vida do nosso pastor Evalcir também, na frente da Superintendência de Ensino, por esta oportunidade que temos de levar a Tua palavra, aquele que precisa, aos nossos professores, superintendentes. Senhor, dá-nos a Tua bênção, a Tua graça, seja conosco, com todos que assistem este programa, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, a TV Mão Amiga, 24 horas no ar, sempre com uma programação proposital em abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E em todo momento, lembre-se que a Bíblia tem a resposta.